Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós faremos a leitura hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler o versículo de número 22. 1 Samuel 15, 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Amém? Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos por esse momento, estamos glorificando, exaltando o teu nome, e te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar conosco. Nós, com a igreja, precisamos ouvir a tua voz, Pai, estar atentos à tua palavra e aos teus ensinamentos, Pai, para sermos, meu Deus, perfeitamente instruídos e termos vitória em toda a obra que o Senhor colocar em nossas mãos. Se conosco, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa passagem, irmãos, traça um momento muito importante, na verdade, da vida de Israel, do povo de Deus, mas também, irmãos, mostra a importância de se estar obedecendo a Deus. Amém? Glória a Deus. E obedecer, irmãos, é sempre bom. A gente, em dias em que não se veem mais os significados das palavras, aliás, tem se distorcido o significado das palavras. Houve uma época em que o dicionário fazia parte do crescimento de uma criança, não é verdade? E hoje em dia não faz mais. A gente era ensinado a procurar, a saber o significado das coisas, o significado das palavras, porque a palavra de Deus fala que a palavra ela tem poder. E se a gente ficar com a nossa voz, com os nossos lábios, murmurando, nós vamos adquirir para nós o quê? Somente maldições. Mas se nós com os nossos lábios abençoarmos e falarmos o bem, as bênçãos de Deus virão e nos alcançar. Amém? E acerca disso, o que significa então obedecer? O que é obedecer? Obedecer é ficar no canto quietinho. É quando o pai e a mãe falam para ficar quieto, a gente fica. Não sei o que é obedecer. E eu fui pesquisar para a gente saber. E obedecer, eu achei a seguinte definição, igreja, que é submeter-se à vontade de alguém, à vontade de outra pessoa, que não seja a gente, né? Submeter a essa vontade e executar. E o que diz respeito a nós, justamente, é que nós temos que o quê? Obedecer, submeter-nos à vontade de Deus e executar. Mas para mim me submeter à vontade de Deus, eu preciso conhecer a vontade de Deus. E veja que submeter não é só estar sujeito, mas também executar essa vontade de
Deus. Por exemplo, no trabalho você se submete à vontade de alguém e executa a vontade dessa pessoa, porque senão, no final do mês, você não recebe. E estar aí obedecendo a Deus é justamente isso, você saber qual é a vontade de Deus e executá-la. Por exemplo, no trabalho, o patrão ele fala para você: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você execute tal coisa, e a gente vai e faz conforme a vontade do patrão, não é verdade? E executando a vontade do patrão, a gente tem depois no final o benefício, que é o nosso salário. E a gente executar a vontade de Deus também traz grandes benefícios, amém? Louvado seja Deus. A Bíblia está falando aí, nessa passagem que a gente leu, do primeiro rei de Israel, chamado Saul. E ele, por ser o primeiro rei, por conhecer a vontade e a palavra de Deus, ele, por ser rei, ou talvez por ser pressionado a tomar determinadas decisões, ele acabou por desobedecer a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, nós também achamos, por ocasião, desobedecer a palavra de Deus por conta de uma pressão que estejamos sofrendo, por conta de uma ansiedade que estejamos passando. Veja que nada é justificativa para nós desobedecermos a palavra de Deus, amém? Ah, mas eu me vi em necessidade. A palavra de Deus fala que Deus supre as nossas necessidades. Se nós estivermos fazendo o quê? Obedecendo a sua palavra, amém? Louvado seja Deus. E Saul, dizendo aqui na sua explicação, depois você pode ler, ele, por ser pressionado por todo o povo, pela ansiedade, ou também por achar que o profeta estava demorando para chegar, ele desobedeceu a Deus. E o que ele fez, irmão? Ele fez um holocausto e um sacrifício que era só os sacerdotes que poderiam fazer. Ele não podia, porque ele era rei e não sacerdote. E isso pegou mal aos olhos de Deus, porque a Bíblia fala que por causa dessa desobediência dele, ele foi rejeitado. Olha que coisa! Rejeitado pelo povo, rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus amigos. Não, irmãos, ele foi rejeitado por Deus, por causa da desobediência. Então veja que é um paralelo muito importante, em que a gente precisa pensar, porque às vezes a gente quer o que? A aceitação das pessoas, a aceitação da família, a aceitação dos amigos, a aceitação da sociedade, e não estamos preocupados em sermos aceitos por Deus. Porque o fato de sermos aceitos por Deus está relacionado com a nossa obediência à sua palavra, na nossa luta contra o pecado. Entende? Porque pelo fato de se lutarmos contra o pecado, já significa que queremos nos aproximar de Deus. E existe, irmãos, pessoas que sofrem traumas com isso, traumas de aceitação pelos pais, traumas de aceitação pela família,
traumas por causa da aceitação pela sociedade, e a pessoa se vê obrigada a fazer coisas para que ela seja aceita pela família, obrigada a fazer coisas para que ela seja aceita pela sociedade, obrigada a fazer coisas para que ela seja aceita pelos amigos ou pelo círculo que ela frequenta. Mas veja que essa aceitação pode trazer a reprovação de Deus, se for uma desobediência aos princípios da palavra do Senhor. Então é importante, igreja, que nós venhamos conhecer a palavra de Deus e saber. Porque veja, o profeta tinha orientado. O sacerdote estava chegando para oferecer o holocausto, mas ele, irmão, pela ansiedade e pela pressão das situações, decidiu fazer as coisas por si mesmo. A gente precisa tomar cuidado com isso, igreja, porque já pensou se nós fizermos as coisas por nós mesmos? O resultado vai ser consequência dos nossos próprios atos. Mas se nós desejamos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os planos de Deus que sejam concretizados em nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e não dar vazão, não dar ouvido à pressão, não dar ouvido às coisas que acontecem ao nosso redor, para que possamos o quê? Receber a bênção gloriosa de Deus e as promessas do Senhor, e não sermos achados em falha, em pecado, em rebelião contra Deus. Olha o que diz o versículo 23: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a rebeldia, não é verdade? Com a gente desobedecer a palavra de Deus. Desobedecendo a palavra de Deus, irmão, a gente não vai ter acesso à promessa de Deus. É ou não é verdade? Veja só, Adão e Eva, eles estavam vivendo aonde? No jardim, não é verdade? Lá no Gênesis já fala assim. Eles viviam uma grande promessa que Deus tinha para eles. Mas por que é que eles foram expulsos do jardim? Porque desobedeceram. Foi a desobediência que levaram a eles a perder a promessa de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a ansiedade, a pressão, não é verdade? Esse querer resolver as coisas no nosso tempo, essas coisas, e acelerar os processos, podem nos levar à desobediência, e desobedecendo, nós não recebemos as bênçãos e as promessas que o Senhor tem para nós. Amém? Glória a Deus. Mas veja que é justamente nessas coisas que o inimigo trabalha, não é verdade? Porque nós lemos na abertura do culto que o Senhor nos promete que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor, Ele cuida de nós. É ou não é verdade? O Senhor, Ele cuida de nós. Mas o inimigo, nos levando à desobediência, ele não vem assim, desobedece a Deus agora, desobedece a Deus assim. Não é assim. O inimigo, através das circunstâncias, das coisas, faz você pensar
que Deus se esqueceu de você. Faz você pensar que Deus não está ouvindo as suas orações. Faz você olhar para todas as pessoas e ver, olha, todo mundo está melhor que você. E achar que você é uma coitadinha, uma desamparada. Mas o Senhor não esquece de nós. Jamais. A Bíblia fala que pode a mãe esquecer do seu filho, de maneira a abandonar o fruto do seu ventre. Mas o Senhor jamais se esquecerá de nós. Amém? Louvado seja Deus. Mas o inimigo brinca com a nossa mente. Ele brinca. E a gente vai ficando ansioso. E a gente vai ficando preocupado. O inimigo vem e joga pressões sobre nós. Olha, já era para você estar assim. Olha, já era para ter acontecido isso. E a pressão te leva à preocupação. E aí você acaba fazendo por sua própria força. E a palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu próprio braço a sua força, e o coração se aparta do Senhor. Mas bendito é aquele que confia em Deus e que espera com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha súplica. Ele atendeu o meu clamor. Então, nós precisamos ter paciência, obedecer a voz de Deus e nos submeter à sua vontade. Amém? Qual é a vontade de Deus para nós? A Bíblia nos fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável, Deus deseja para os seus filhos. Amém? Quem é filho de Deus aqui? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! É isso! Essa é a vontade que Deus tem para nós. Louvado seja Deus! E foi essa, irmãos, a estratégia que o inimigo usou para que Eva e Adão desobedecessem na ordem de Deus. Colocou o que na cabeça deles, irmãos? Colocou confusão, colocou dúvida, brincou com a mente deles. Você não pode deixar o inimigo brincar com a sua mente. Você não pode deixar o inimigo brincar com as suas emoções. Mas você precisa guardar o seu coração na presença do Senhor e confiar no Senhor. A serpente falou para Eva: olha, come lá no fruto. Eva falou: o Senhor falou que no dia em que a gente comer, a gente vai morrer. A serpente colocou dúvida: acha que vocês vão morrer? É que Deus, Ele está com medo de vocês saberem tudo que Ele sabe, de vocês serem como Deus. Olha a estratégia do inimigo em uma mentira. E às vezes, irmão, por ouvir o que a gente quer ouvir, a gente acaba aceitando mentiras. A gente acaba dando ouvido a mentiras e fazendo coisas terríveis, nos afastando dos caminhos do Senhor, porque alguém contou uma mentira, nos afastando da oração, nos afastando da meditação, não tomando posse de uma bênção
que Deus tem colocado de uma porta aberta, que o Senhor abriu para nós, porque falaram que é para nós mentira. Temos que tomar cuidado, porque a mentira não vem de Deus, Ele é a verdade. Agora, a mentira pelo contrário, a mentira tem como pai o diabo. E como é que eu vou saber então se alguém está contando ou não uma mentira para mim? Eu preciso estar em comunhão com Deus, porque a palavra de Deus revela todas as coisas, até os pensamentos e as intenções do coração, a Bíblia revela. Você está preocupado, não sabe qual é a intenção de uma pessoa? Vai na palavra, Deus vai revelar para você. Você está ansioso, ansiosa, está preocupado, vai na palavra de Deus. Deus tira a ansiedade e a preocupação. Você está cansada, sobrecarregado, vai até Jesus. A Bíblia fala que Ele nos alivia de todas as situações, Ele nos fortalece, Ele nos livra do mal. Por isso é importante. Deus nos chamou para que nós possamos obedecer a sua vontade. E obedecendo a sua vontade, nós teremos em nós todas as suas promessas. Amém? E tem muita promessa para você aqui na Bíblia, viu? Tem muita promessa para mim e para você aqui na palavra de Deus, para que possamos tomar posse, para que possamos receber tudo o que o Senhor Ele tem para nós. Mas se nós desobedecermos, nós vamos estar abrindo uma brecha para o inimigo entrar na nossa casa, para o inimigo entrar na nossa vida, para o inimigo vir e destruir tudo que com suor, trabalho e muita oração a gente conseguiu construir. Tudo por causa de uma desobediência. Não é verdade? Por causa dessa desobediência, Eva escutou a mentira, acreditou mais no diabo que em Deus. Tem gente assim ainda hoje, não é verdade? Que acredita mais na mentira do que na verdade. Você conta a verdade, a pessoa fica, não pode ser. Como que pode uma coisa dessa? Não acredito nisso. Mas você conta uma mentira das mais mentirosas que a pessoa acredita. Olha que coisa. Porque dá mais crédito à voz do inimigo que de Deus. Foi isso que Eva fez. Adão foi e acreditou também, porque Eva contou para ele. E ambos foram expulsos do jardim. Eles estavam no jardim, não precisavam de nada. Estava com fome, colhia lá. Entendeu? E tudo começou por causa dessa desobediência. Entendeu? As coisas ruins, irmãos, começam por causa da nossa desobediência. E nós temos que tomar cuidado em não estar desobedecendo os princípios do Senhor. Mas o que traz de benefício obedecer a Deus? Traz muitas bênçãos. Eu vou citar algumas delas aqui, e para isso eu convido você a abrir comigo em Deuteronômio, no capítulo 11 de Deuteronômio. Glória a Deus. Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 8 aí, primeiro aí ele fala, irmãos, no capítulo 10, versículo 12 em seguinte,
Ele faz o que? Uma exortação, um chamado para que nós venhamos obedecer a Deus. E no capítulo 11 aí, ó, a partir do versículo 8, ele começa o que citar, irmãos, a palavra de Deus? Os benefícios da obediência. E nós vamos ler um pouco sobre isso. Veja bem: guardai, pois, os mandamentos do Senhor, que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Então, eu preciso obedecer para tomar posse da minha promessa, irmão. Se eu não obedecer, eu não tomo posse da promessa. Obedecer faz parte para que eu tome posse da promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Para nós que temos promessa de Deus, nós temos que obedecer para tomar posse. Se eu desobedecer, eu perco a promessa. Amém? E ele diz mais, versículo 9: para que prolongueis os dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e a sua descendência, terra que mana leite e mel. O que o Senhor promete aí também? Longevidade. A obediência à palavra de Deus traz longevidade também. Veja? Então, a obediência de Deus a Deus, primeiro, me leva em direção à minha promessa, amém? E traz o que para mim? Longevidade. Porque do que adianta eu tomar posse da promessa e morrer logo? Eu não vou nem desfrutar, não é verdade? Mas o Senhor nos dá a promessa e nos dá longevidade para viver a promessa, amém? Louvado seja Deus. Seguindo a palavra do Senhor, ele diz no versículo 10 em diante: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, da onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Então o que Deus está falando aqui? Que é diferente, irmão, quando a gente obedece a Deus e vive a promessa de Deus, do que quando a gente desobedece e vive como escravo do pecado, como escravo do inimigo. Não é verdade? É diferente. É diferente eu ser abençoado por Deus do que eu viver. A pessoa trabalha, vou explanar melhor para você. A pessoa trabalha, mas ela é como fosse escrava daquilo. Entendeu? Ela não consegue desfrutar de tudo aquilo que ela trabalha. Ah, mas por que ela não consegue desfrutar do trabalho? Porque está em desobediência. Mas quando nós obedecemos, nós trabalhamos iguais às pessoas. Mas veja que é diferente. Deus nos dá o quê? O desfrute daquele trabalho que nós estamos fazendo. A alegria para trabalharmos e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida, que vem somente através de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, de se submeter aos planos de Deus para nós. Versículo 12: terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Então a obediência traz o que também? Cuidado de Deus, proteção.
proteção. Obediência traz proteção. Deus, Ele cuida de nós e dos nossos. Amém? Entendendo? Deus, Ele não só cuida de mim, mas Ele cuida da minha família. Deus, Ele não só cuida de você e da sua família, mas Ele cuida do seu trabalho, dos seus bens, das bênçãos que o Senhor tem trazido para você, entendeu? Deus também nos traz proteção. Obedecer a Deus, então, nos faz viver a promessa de Deus, nos faz ter longevidade para viver a promessa e nos traz proteção. Amém? Louvado seja Deus. Vamos seguindo. Se diligentemente obedecerdes, no versículo 13, a meus mandamentos que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus, e servi-lo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Então também, o que a palavra de Deus está dizendo aí? Que nada vai faltar. Que Deus nos traz com a obediência o benefício de provisão. Entende? Olha quanta coisa boa que o Senhor nos traz. Então vamos recapitulando para não esquecermos. Benefício da obediência nos traz acesso à promessa de Deus. Amém? Nos traz longevidade para vivermos a promessa de Deus. Nos traz proteção, amém? Para que nenhum mal nos alcance e praga alguma chegue à nossa casa. Nos traz também provisão, aleluia, louvado seja Deus. E por último, que diz aí, nos traz prosperidade e fartura. Olha aí, versículo 15: darei a erva do vosso campo aos vossos gados, e comereis, e vos fartareis. Amém? Glória a Deus. Deus traz também para nós prosperidade e fartura. Veja que obedecer ao Senhor só traz benefícios. E é isso o que o Senhor tem para nós. É eu que tenho que me submeter. Obedecer é isso, é eu me submeter. Quando é que eu deixo de me submeter a Deus? Quando eu começo, a gente sabe, está sempre sujeito à vontade de alguém, sempre. Ou é a nossa própria vontade, ou é a vontade de alguém, quando paga por um serviço que a gente presta, certo? Ou é o que? A vontade de Deus, não é verdade? E a vontade do inimigo também. Mas o Senhor está nos ensinando ao quê? A gente negar todas essas vontades, até mesmo as nossas, e estarmos submetidos à vontade de Deus, para que todas essas bênçãos venham e nos sigam. A palavra de Deus fala isso, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Você não precisa ficar doido correndo atrás de bênçãos, preocupado se a bênção vai ou não vai chegar, porque é fato, ela vai chegar e vai te alcançar. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos nos colocando de pé. Então veja como é importante, igreja, obedecer. Não é verdade? Hoje está muito difícil isso, porque os filhos não são mais ensinados a obedecer. Os pais foi criada uma cultura de querer
Sabe, esse negócio de dar para os filhos o que eles não tiveram, e acabou se mimando os seus filhos, e não levando os filhos à obediência, e não levando os filhos a submeter à vontade de Deus. Por isso que nós vimos pessoas hoje cada vez mais difíceis de lidar umas com as outras, entendeu? Pessoas que não respeitam os limites, entendeu? Não respeitam os limites, não respeitam os próximos, porque a vontade que ela tem vai além do limite do próximo, vai além do direito também do próximo, entendeu? Nós precisamos resgatar essas coisas, resgatar a obediência, resgatar a nossa submissão às coisas de Deus, aos ensinamentos, aos princípios da palavra de Deus, para que tenhamos uma vida na promessa de Deus, uma vida de longevidade, uma vida debaixo da proteção de Deus, uma vida com provisão e uma vida próspera. Amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero te convidar a falar com o teu Deus. Olha para dentro de você. A Bíblia fala, igreja, que Josué, ele obedeceu a Deus em tudo. E Deus deu para ele tudo que tinha prometido. Sabe o que aconteceu também com Josué, igreja? Josué, em determinada guerra, ele precisava que o sol parasse e não se fosse. E a Bíblia fala que o sol parou. Está relatado lá, registrado lá no livro de Josué, que nunca aconteceu isso, de Deus atender assim o pedido de um homem. E por que de um homem? De uma pessoa com fraquezas, de uma pessoa igual a eu e você, natural, mas que obedeceu em tudo a voz de Deus. Com os seus olhos fechados, abre o seu coração, entrega agora ao Senhor a sua obediência. Diz para o Senhor que você quer obedecer, que você não quer mais andar segundo as suas vontades, você não quer mais viver para si mesmo, mas quer viver para o Senhor, porque vivendo para o Senhor, você vai alcançar o que você jamais alcançaria vivendo para si mesmo. Porque o projeto de Deus é muito maior, vai muito mais além do que você pode imaginar. Então submeta-se. Quando você tiver que escolher entre a sua vontade e a vontade de Deus, dê preferência à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito melhor. A vontade de Deus vai te trazer muito mais benefício. Se você tiver em dúvida em de ceder à vontade, às necessidades, de participar de determinado grupo, de determinado círculo de amigos, e isso vai contrário à palavra de Deus, tenha ouvido a palavra de Deus, porque o Senhor vai te honrar no meio de todos esses. O Senhor vai te honrar no meio de todos que porventura zombarem de você, de que porventura rirem pelo fato de você estar dando ouvido à palavra de Deus. Aqueles que te deixarem de lado, aqueles que
te desampararem, que mentirem sobre a sua vida, o Senhor vai honrá-los por obedecer a voz de Deus. Fala com Deus, porque as situações elas nos levam a desobedecer o Senhor. A ansiedade nos leva a desobedecer, o mundanismo, o materialismo, o pecado por si já é desobediência. Tantas coisas nos levam a desobedecer a Deus, tanta coisa, tanta pressão, mas não ceda. Não ceda, meu irmão, meu irmão. Permaneça firme na presença do Senhor. Porque assim que Saul desobedeceu, o sacerdote tinha chegado. E o inimigo quer te fazer desobedecer, porque a tua bênção está a caminho. Ele quer que você perca essa bênção, mas você não pode perder. É promessa de Deus para você. Ninguém pode tirar isso das suas mãos, só se você desobedecer. Fica nos caminhos do Senhor, tenha ouvido a voz de Deus. Não escuta a mentira do diabo, não escuta a mentira do inimigo, mas ouve a voz de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós falamos contigo, Pai, porque as situações, as circunstâncias, meu Deus, às vezes nós vamos desobedecer por medo. Nós desobedecemos, meu Deus, porque queremos a aceitação dos homens. Nós desobedecemos, Pai, porque estamos ansiosos, Pai, por determinada coisa, ou por determinada notícia ou situação. Mas que possamos esperar no Senhor, que possamos esperar, meu Deus, porque a vontade do Senhor sempre prevalecerá, e a vontade do Senhor é boa. Senhor, que essa irmã não venha ceder à luta, não venha ceder à ansiedade, à pressão do dia a dia, Pai, não venha querer a aceitação do mundo, mas possamos nos entregar a Ti, Senhor, porque o Senhor se entregou por nós, nos chamou, Pai, nos resgatou, Pai, para sermos seus filhos. Por isso, Pai, fortalece esse irmão, essa irmã, fortalece, Senhor, meu Deus, a cada um que necessita perseverar na Tua palavra, na obediência. Ser fiel, Senhor, à Tua palavra, a Ti. Pai, fortalece a Tua igreja e abençoa, ó Deus, para que os nossos pés não se escorreguem, Pai, para que a mentira do diabo, Senhor, venha a ser descoberta pela luz da Tua palavra, Pai. Se conosco, Senhor, e abençoa a Tua igreja, em o nome de Jesus. Pegue a sua mão para o céu. Nós queremos agradecer, Pai, por esse culto, agradecer, meu Deus amado, pela Tua palavra, e que a graça e a paz do Teu Filho Jesus Cristo, o grande amor do Teu coração e as doces e belas consolações do Espírito Santo sejam com a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém.